Estamos ao vivo, quer dizer, mentira, não tem nada ao vivo, não. Pela primeira vez, estamos fazendo aqui o Happy Hour de uma forma mais intimista. Hoje só eu e você e eu, juntinhos. Bem intimista mesmo, então, né? É, Tenhamos sucesso em gravar esse primeiro happy hour intimista e que ele faça sucesso, adiantando para as pessoas que para 2024 a gente pretende colocando no ar algumas novidades e uma delas muito em breve será um convite para que todo mundo que nos assiste, que nos acompanha, todo mundo entre aspas, né, todo mundo um pouquinho por vez, possa participar da nossa live ao vivo ou da nossa gravação. A live ao vivo não terá uma data mais fixa, então, eventualmente, a gente pode entrar no ar aqui, dependendo da combinação de horários. E isso eu não ensaiei com o Douglas, me ocorreu agora pela cabeça. Mas, para gravar este tipo de vídeo, como um happy hour, bebendo alguma coisa, beliscando alguma coisa e trocando ideias de uma forma bem à vontade, a gente vai... com um detalhe importante. O tema não será mais o tema do vídeo da semana. O vídeo da semana pode estar contido no nosso bate-papo a qualquer momento, em edição extraordinária, etc. Mas a gente vai falar sobre um tema que esteja, naquele momento, passando pela nossa cabeça ou sendo sugerido por você. Então, fica à vontade e bola para frente. Vida segue. bom, acho que vale a pena a gente se apresentar, né? Muito mais para quem estiver chegando pela primeira vez entrar no nosso happy hour, acompanhar o nosso bate-papo. Eu sou o Douglas, eu sou um amante do aprendizado, do conhecimento, do estudo e das provocações. E é por isso que a gente está aqui, para provocar. Né? Tem muito mais para me conhecer, mas só vou contar um pouquinho por vez. Vai ter que entrar nos próximos vídeos e conforme vai entrando, vai me conhecendo. Muito bem. E E você? Eu sou Edson Sagiorato, sou mentor, advisor, que na verdade é mentor também, mais focado em empresas, e CHO, Chief Happiness Officer, que é um conceito relativamente novo que tem no mercado, que lida com pessoas e seus sentimentos e emoções, a sua felicidade dentro do mundo corporativo. Então, meu trabalho, o Douglas falou que ele é amante de alguma coisa, eu sou mais ponderado, eu digo que eu sou apaixonado apenas, eu não quero apanhar em casa. Então, eu sou apaixonado por gente, e por mais que elas sejam, ou que nós sejamos estranhos, instáveis, ainda aprendizes de bastante coisas, eu gosto de ver quando as pessoas se permitem aprender, se permitem testar, treinar, arriscar. Isso me encanta de uma forma muito especial. E profissionalmente eu tenho uma carreira já muito longa, e então eu tenho bastante história para contar. E a nossa intenção aqui na Conduta, para quem está chegando agora e ainda não nos conhece, Conduta é uma ideia do Douglas, e a gente agregou algum valor na estrutura do projeto, e nosso objetivo, nossa missão é falarmos sobre pessoas dentro dos contextos corporativos, dos contextos profissionais de cada um tem a sua história, a sua verdade, e a gente fala a respeito daquilo que as pessoas mais sentem falta, ou mais vêm sentindo falta dentro dessa parte da vida, que é a humanidade. A gente fala bastante disso, a gente busca falar bastante disso, busca conteúdos para falar disso, e é um prazer, é uma honra estar... Obrigado, Fábio. É uma honra estar falando aqui com vocês
nesse sentido. Então, fiquem absolutamente à vontade para agora, assistindo nossos vídeos que vão para o ar nas manhãs da terça-feira. Fiquem à vontade para comentar, para compartilhar, para indicar, para recomendar temas e para dar a opinião de vocês. Tá bom? Apresentados estamos? Apresentados estamos, e assim, dentro da dinâmica que eu queria, por que não dizer, testar nesse episódio piloto de um programa que já existe há um ano, mas que a gente está mudando, aqui a gente falar sobre temas diversos que levem a gente a refletir, né, sobre exatamente tudo isso que você falou. E aí eu queria perguntar para você o seguinte: você já ouviu falar do relógio do Apocalipse? Relógio do Apocalipse, eu já ouvi falar, não posso dizer que nunca ouvi falar, mas eu quero que você então fale a respeito dele para eu engatar nesse seu bonde aí, porque eu sei que você é muito mais filósofo do que eu. Mas o relógio do Apocalipse não é um conceito filosófico. Na realidade, ele é, de fato, uma medição feita por uma... deixa eu pegar aqui, ó. Feito pelo boletim dos cientistas atômicos, tá? E o foco dele é mostrar o quanto nós estamos próximos de uma catástrofe nuclear. Você já tinha ouvido esse conceito? Já. Esse conceito eu tive contato a primeira vez com uma banda, na época que eu gostava muito de rock, que eu ia muito em shows de rock, tem uma banda chamada Iron Maiden, e eles têm uma música chamada 2 Minutes to Midnight, 2 minutos para meia-noite. E é exatamente assim. A banda tá no ar, a banda existe tá no ainda, ar, né? e vai ter show deles Isso. agora, e é o último Legal. show, eles estão encerrando a carreira. Né? Recentemente eu vi a divulgação desse show Eu deles tenho, pelo mundo. eu tô num dilema, se eu vou ou se eu não vou, né? Com as minhas barbas brancas aqui, porque eu gosto, né? Dá uma nostalgia, mas ainda assim... Eu acho que você deve ir. Pois é. Tem uma música chamada 2 Minutes to Midnight, e você vai entender a música fala exatamente sobre o risco da humanidade, né? Ter esse problema, e os 2 minutos para meia-noite foi o auge que nós chegamos, tá? E isso aconteceu, eu vou falar para você aqui, o relógio ele foi inventado em 1947, com 7 minutos para meia-noite. Uma guerra nuclear seria à meia-noite, tá? Então, quanto mais próximo o ponteiro dos minutos está da meia-noite, mais próximo é o da catástrofe. Ele nasceu com 7 minutos, tá? Ele alcançou 2 minutos para meia-noite no ano... Ele ficou oscilando, tá? No ano de... no passado, o auge que ele chegou foi 3 minutos para meia-noite, no ano de 84, tá? E em 2018, ele chegou ao minuto da música, que a música falava do além, né? Não, passamos dos 3 minutos, estamos a 2 minutos da meia-noite, né? Estamos mais próximos. E aí, baseado no que a gente vem conversando, né, e da reflexão do que a gente ia falar hoje, eu daí fui lá dar uma olhada. Como é que está o relógio do Apocalipse? E eu descobri que em janeiro de 2023, né, nós estamos a 90 segundos da meia-noite. Nós Nunca estamos? nós janeiro estamos. De 2000, então é de em janeiro 23. De 24. Não, de 23. 23. Eles vão soltando isso, não é uma coisa que sai todo dia. Ok. Eles revisam. E como foi em janeiro de 23, é bem provável que a gente tenha uma revisão agora. Em janeiro de 23, vamos entender que a gente tinha uma guerra a menos acontecendo, né? Hoje a gente já está com uma guerra a mais aí acontecendo, né? Então, a tendência é que a gente esteja muito mais próximo do que esses 90 segundos para meia-noite, né? E aí, o que me veio na cabeça, né, vale ou não vale a pena ficar acompanhando esse tipo de coisa?
Muito legal, né? A gente está aqui sério, concentrado, acompanhando o teu raciocínio, viajando no tempo, 1947, né? Esse relógio de ponteiro, esse relógio digital, enfim, e de repente, pois é, pois é. Posso falar já uma opiniãozinha? Eu perguntei, quando eu pergunto. Então, é, essa viagem vai longe, né? Uhum. Esses nossos happy hours vai gerar depois uma dezena de cortes, porque é muito assunto diante de um único tema. Hoje, de manhã, nós dois estávamos falando um pouquinho, depois à tarde eu tive uma outra experiência rápida para falar dessa coisa toda, e agora essa sua provocação, ela me faz pensar muito seriamente sobre o uso que a gente está fazendo do tempo que a gente tem. Na conduta a gente tem alguns slogans, né? E um deles é: nós não temos tempo a perder, e como a gente é uma história, porque a gente está fazendo uma história, quando a gente morrer a gente vai virar história. Então, de E a verdade, no gente, fundo... inclusive, planeja a história, né? Não Pois pode não é. acontecer do jeito que a gente imagina, mas a gente planeja. Então, uma vez que a gente é história e a gente não controla o nosso tempo, a gente não sabe quanto tempo a gente não tem tempo a perder mesmo. Renato Russo tinha razão naquela bela canção. E o que nós estamos fazendo com o nosso tempo, afinal de contas? Uma vez que até poucas décadas atrás, talvez em 47, quando o relógio foi construído, foi idealizado, lembrando que em 47 eu não era vivo ainda, né? Vai ter sempre um maldoso Há pensando nisso. controvérsias. Tá vendo? Mas o ritmo da vida na década de 40, tirando a guerra, era lento, era um ritmo tranquilo, pacato, né? Você tinha que fazer uma viagem de, sei lá, 100 quilômetros, você ia no automóvel que andava no máximo a 35, 40 quilômetros por hora. E então imagina, e ele tinha que parar muitas vezes, porque se você não parasse para esfriar o carro, blá, não sei, um monte de coisa, ele quebrava, né? Então, uma viagem de 100 quilômetros, eu não sei quanto tempo demoraria para ser feita de carro. Antes do carro, a gente fazia isso a cavalo, né? Então, uma viagem a cavalo também era uma coisa extremamente lenta, porque muitas vezes tinha que levar malas, enfim. E o tempo, com o avanço do tempo e a chegada da tecnologia, que é a invenção do homem, é a inspiração humana, há quem diga que é a inspiração também de seres de outros planetas, e eu não discuto isso, talvez um dia a gente fale disso aqui no Happy Hour. De qualquer maneira, é a invenção de alguém. Alguém soprou isso para o universo, e aí alguém captou e começamos a desenvolver tecnologias, e hoje a gente tem um ritmo alucinante da informação. Aquilo que antigamente demorava dias e dias e dias para chegar no destino, uma carta demorava... Eu contei isso para alguém no final, há poucos dias atrás, e a pessoa não acreditou. Quando eu era jovem, há 4 décadas atrás, 5 décadas atrás, o telefone tradicional, o telefone com fio, com ele você conseguia fazer uma ligação para o Japão, do outro lado do planeta, né? Que está 12 horas mais à frente da gente, né? Agora é 9h50 da manhã do dia 9, né? Então, e nós conseguimos falar com o Japão pelo telefone. Só que o que as pessoas não sabem, talvez você também não saiba, Douglas, é que quando a gente falava assim, alô, para a pessoa te ouvir lá no Japão, naquele momento, década de 70, aquele alô demorava entre 3 e 4 minutos para ser escutado pela pessoa que estava no Japão. Então, uma conversa pelo telefone entre duas pessoas numa distância muito grande, ela tinha que ser feita assim: alô, como vai? Tudo bem? É o Edson. Olha, eu queria saber notícias do seu marido que estava com um problema de saúde. Então, me diz aí, por gentileza.
Você já fala do oi até o que você quer. Porque daqui 4 minutos a pessoa vai ouvir a mensagem lá e ela vai te responder. E tomara que ela responda já bastante coisa, porque imagina você receber daqui 4 minutos a mensagem. Tudo bem. Monossilábico. E a Depois de gente, 4 minutos, e tudo a, bem. E você? e a gente reclamando do Né? delay que a gente tem hoje das plataformas, Pois né? é, pois é. Então, isso foi melhorando com o avanço de tecnologias e muito estudo, muita ciência, muita transpiração aí dos especialistas, daqueles que foram se tornando especialistas e tudo mais, para que hoje a gente tenha uma comunicação global tão rápida, para falar só de rapidez. No entanto, a gente convive hoje com um drama que é inúmeras vezes mais importante, mais relevante do que esse time que havia antigamente numa conversa com o Japão, que é a qualidade da informação, que é a veracidade da informação, que é a ilusão que a tecnologia nos impõe. O que é ilusão? Ilusão é você assistir a alguma coisa, ler alguma coisa, escutar alguma coisa e não saber o que ela de fato ela é. Primeiro, se ela é verdade ou se ela é mentira. Que Se for agora. verdade, se for verdade, é ilusão? Então, vamos lá, a gente chega lá. Tá bom. Então, e hoje a gente não chama mais de informação mentirosa, né? Hoje a moda é falar que é fake news, né? Então, legal. Então, aquilo que a gente vê, e a gente vê muito vídeo hoje, que são vídeos ilusórios, ilusionistas. É assim que fala, não? Pode Ah, ser. também. Ou Eu acho que ilusionista. vale mais a pena Ilusionista. discutir se Ilusionista. a palavra é É, ilusionista do que se. ilusionista. Lembrei do nome do filme. É. Enfim, então, a gente tem mentiras verdadeiras. A gente tem verdades verdadeiras. E a gente tem ilusões verdadeiras. Tipo, Por quê? Porque eu vi um vídeo recentemente de um artista que ele pega uma calçada e ele faz pinturas tridimensionais numa calçada plana e um cachorro está caminhando pela calçada e de repente ele, olhando para o chão, ele vê no desenho que o artista fez uma escada que o obriga a descer em zigue-zague. Então ele vai descendo, se fosse uma escada verdadeira, seria uma escada para descer em zigue-zague. E o cachorro obedece à imagem que ele está vendo e faz o zigue-zague, sem perceber que, na verdade, ele não está descendo. Ele só está respeitando o desenho da escada. E aí vem um ser humano e ele, que está acostumado com aquilo ser uma calçada, ele se ilude com aquele desenho e ele tropeça nas próprias pernas. Ele chega a cair no chão por conta de enxergar naquele desenho a ilusão de ótica que o artista promoveu. Então, arte, né? É para bater palmas para esse artista. Só que o que ele está ensinando a gente ou provocando a gente a pensar? O que será que de verdade é verdade? E o que será que é uma doce e bela ilusão? Antigamente, quando não tinha nada disso, a gente só chorava quando se sentia iludido, quando a gente descobria que a pessoa estava enganando a gente, né? Ou prometeu um aumento de salário para o mês seguinte e depois simplesmente ela estava te enganando, te iludindo, enfim, vários tipos de ilusão, né? E hoje a gente não percebe e a cegueira das pessoas é tamanha
que elas não conseguem discutir o assunto com você para considerar a possibilidade de que aquilo que ela está vendo, ela está sendo iludida. Ou pior, ela está se iludindo. A gente já falou aqui na conduta algumas vezes sobre o perigo da ilusão e o quanto é bom a desilusão. Sim. Né? Uhum. E aí a gente comenta isso hoje com as pessoas e as pessoas se incomodam com isso. Porque elas acreditam... Eu até tenho um amigo que ele até me questionou naquela época que essas falas são perigosas, porque se uma criança escuta, porque eu dei o exemplo do Papai Noel, né? Uhum. Um exemplo simples, que a criança ela fica iludida com a existência do Papai Noel durante algum tempo na vida dela e umas mais cedo, outras mais tarde, acabam um dia descobrindo que ele não existe, então elas se desiludem. E ele brigou comigo, né? Porque assim, porque a gente não pode tirar a ilusão das crianças. Né? Então, percebe onde vai as nossas dúvidas sobre como lidar com uma informação, com um fato, enfim, com alguma coisa, algo que você... Eu não estou questionando se você está vendo ou não. Até os animais que são tidos como irracionais, eles respeitam aquilo que eles A estão enxergando. sensibilidade deles está apresentando para eles, né? Exatamente, né? Mas você já vai dar já vai aprofundar para falar de sensibilidade? Eu estou no happy hour, cara. Eu vou falando aqui. Então, essa coisa é muito divertida porque a gente está consumindo o nosso tempo, né? A gente está cada vez mais rasos, porque não dá tempo de aprofundar, né? Num happy hour da conduta, a gente passa aqui alguns minutos, às vezes uma hora, às vezes até mais, falando do mesmo assunto e com profundidade, com riqueza, com grandeza, com história, com exemplos, né? E isso porque somos só nós dois, né? Ainda. Agora, Quero trazer num mais happy gente. hour, não, por enquanto, porque num happy hour tradicional desses de boteco, se você sentar na mesa ao lado, e eu já recomendei isso e recomendo sempre para vocês, para as pessoas, vai num barzinho de happy hour, escolhe uma mesa bem posicionada e senta nela, e senta na cadeira, obviamente, né? Pede seu drink, sua bebida, o seu petisco, qualquer coisa parecida, mas sozinho. E presta atenção no que é conversado nas mesas ao lado, nas mesas de happy hour. Hoje em dia, isso é chamado de stalker. Está stalkeando as mesas alheias. Exato. É isso mesmo. Né? Mas qual não vai ser o resultado desse teu estudo, dessa tua prestar atenção? Quando você vai se divertir muito com as pessoas, reclamando de quem não está na mesa, quer dizer, não vai resolver nunca o problema, muito pelo contrário, aquelas falas vão virar fofoca, porque vai ter alguém na mesa que é amiguinho do cara que está sendo citado, né? Então os problemas vão só aumentar, vão ser potencializados. Fala mal de quem ninguém tem acesso, né? Então fica falando dos políticos, fica falando da novela, fica falando da programação do jornal, coisa que as pessoas não tomam nenhuma atitude, não tem alcance. A outra mesa fica falando sobre o que viu e que vê na internet, como se tudo aquilo fosse verdade, né? Aí brigam, aí tomam 2 cervejas cada um, né? E começam um a defender aquilo que o Jornal Nacional falou e o outro defender o que a CNN falou, né? E são 2 marcas que têm aí um histórico e todas as pessoas merecem E tem respeito. os seus interesses Isso, muito... mas as pessoas esquecem que as outras pessoas têm interesses. As pessoas esquecem que quem posta algum troço qualquer na internet, qualquer, Às vezes nem tem na interesse. internet, às vezes nem na internet, às vezes em 1947, quando ele inventou uma parada chamada relógio do apocalipse. Lógico. Qual que é a porra do interesse desse cara?
ao fazer esse tipo de coisa, né? A gente reflete sobre isso. Pois é. Então, a vida, na verdade, essa que a gente não sabe quando vai acabar, de cada um de nós, essa que a gente mal controla o tempo, mal usa o tempo, usa mal o tempo, porque a gente está perdendo muito o foco, a concentração, os objetivos, a gente está ficando cada vez mais rasos, porque a gente, de novo, prestando atenção na mesa vizinha, a gente percebe que as conversas não aprofundam, que as pessoas, quando percebem que o assunto é mais polêmico, preferem parar de falar e trocar de assunto, ao invés de explorar de uma forma clara, equilibrada, divertida, muitas vezes, porque é happy hour, né? Happy hour. Hora feliz. Minuto feliz. Momento feliz. De gente que deveria estar ali para ser feliz, pelo menos naquele momento, né? Depois de um dia de trabalho, por exemplo, quando o happy hour normalmente acontece depois do expediente, né? Eu sempre digo que happy hour deveria ser todas as horas, né? Mas, enfim. E as pessoas elas vão para casa mais bravas, zangadas, tristes, Eu emputecidas. devia ter falado isso para ele. Faltou eu ter falado isso para ele. Ele vai para casa muitas vezes mandando lá no Uber, mandando no WhatsApp. celular Isso aí. e continua a briga ali, continua a discussão sobre aquilo. A pesquisa é para ver se o que o cara falou, onde ele viu. Aí ele descobre que aí ele não acha. Aí ele fala assim: meu amigo é mentiroso, porque de verdade não estou procurando aqui, não estou achando. Mas acontece que você não está achando porque a velocidade e a quantidade de coisas que são postas nas redes sociais, nas mídias, na internet, hoje em dia, é absurda. Então é muito difícil mesmo quando você abre o Instagram, vê alguma coisa e por algum motivo você fecha, desliga o celular, porque alguém te chamou. Depois você, 5 segundos depois, você abre de novo, você acha a mensagem que você estava vendo no Instagram, ou já não está mais lá? Porque já tem ali um outro elenco de postagens, né? Então, o medo que se tem hoje é que as pessoas que estão chegando, elas não estão tendo acesso a estas informações Você sabia que que existe só um diagnóstico, um nome de diagnóstico para isso que você está falando agora, né? deve existir. Eu é Não, que não não, sei. deve não. Eu vou falar agora. Já ouviu falar em FOMO? FOMO. 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 Não. FOMO quer dizer, isso é sério isso, tá? Sim? O nome é Fear of Missing Out. Medo da perda. Cara, já criaram uma doença para essa parada, entendeu? Para Olha você só. ver como. Agora, será que isso faz sentido? Volta a pergunta. Continua aí. Não, então, pois é, mas essas coisas todas, né? Você fez lembrar agora de uma outra coisa que vale a pena falar, retroagir um pouquinho no tempo para depois chegar de novo nessa convergência. Na década de 80, surgiu uma doença que até hoje não tem cura e que é uma doença causada por vírus. Qualquer coincidência é mera semelhança ou vice-versa. E matou milhões de pessoas, ainda mata. Hoje menos, porque hoje tem alguns remédios que remediam. É remediam ou remedeiam? A vovó falava remedeiam. Remedar é quando eu te imito. Isso. Mas É arremedo. o remédio Ah, ele adia a evolução dessa doença. Chama AIDS. pois é. Né? Então, a AIDS, para quem não sabe, é uma doença viral que não tem cura, não tem vacina ainda, porque os caras estão ali estudando e trabalhando e desenvolvendo, e testando vacinas desde a época quando ela surgiu, né? No meio da década de 80 e etc. Quantos artistas super famosos, quantas pessoas até nas famílias, né, nas empresas, acabaram sendo contaminados pelo vírus da AIDS e morrendo, porque hoje a gente consegue adiar, mas antigamente não, matava até com relativa rapidez. E era muito cruel, é uma doença muito cruel.
Já teve Enfim, remissão, tá? Você já ouviu falar que há tempos atrás eles conseguiram gerar uma remissão? Não é cura, mas teve um estado que regrediu. sim, ela regride, mas ela não chega a curar, né? É. Então, enfim. Então, essas coisas que aconteceram lá na década de 80, quer dizer, ontem, né? Elas foram as verdades daquele momento e a informação sobre como tentar, como fazer, o que não fazer, demorava muito para chegar no ouvido das pessoas, porque não tinha mecanismos, tecnologias para fazer isso acontecer, né? Quando acontece, e aí, ao longo do tempo, outras doenças foram surgindo. No finalzinho do século passado, havia uma discussão muito interessante sobre qual será a doença do final do século passado, foi a AIDS. E aí as pessoas falavam, qual será a doença do século XXI? E aí a resposta que os especialistas, né, as pessoas que têm autoridade para falar no assunto, diziam que a doença seria a depressão. E a depressão incluindo fortemente os jovens também, porque a AIDS chegou pegando qualquer faixa etária, não tinha idade, né? Até recém-nascido, porque mamãe muitas vezes passava o vírus para o feto, né? O feto não, Então, mas quando amamentava, passava. Para o feto não chegava a passar, mas amamentou, passou. Ela não podia amamentar. verdade, você tem razão. Uhum. Falhei nessa informação, mas era só um pouquinho mais de potência. Vamos no happy hour. Depois você vê Isso, aí a pesquisa e fala que eu estava errado. maravilha. Então, e aí a doença do século XXI ia se chamar depressão. Quer dizer, a depressão surgiu antes do século chegar. Já estava sendo prevista, né? Estava previsto já que ia chegar a tal da depressão, ia alcançar jovens, crianças e etc, e ia ser uma doença mortal também. E eu lembro que eu comentava, eu sempre trabalhei muito com jovens, e muitos vinham conversar sobre o assunto, né, nos nossos happy hours, e eu falava, então, prestem atenção, porque vocês estão com um comportamento, dada essa agitação, essa velocidade toda que está chegando, década de 90, final da década de 90, vocês estão se vitimizando demais, sabe? Porque quem não tem o melhor celular para ter mais velocidade de acesso, para quem não tem a melhor banda larga para ter velocidade de acesso, velocidade de processamento e tudo mais, é vítima, né? Tirando as outras tantas vítimas que já existiam e que foram sendo potencializadas e mais comentadas e mais percebidas. E as pessoas começaram a se tornar mais choronas, né? Menos fortes, sabe? E aí eu comentei que talvez a doença do século XXI não seria a depressão, seria a vitimização, porque a vitimização causa a depressão. Edson, E, o profeta. e eu sempre busquei, né, na minha profissão, como consultor, e depois como agora, mais recentemente, como mentor, a gente sempre busca, é um segredinho, a causa. Tá com dor? Tá com dúvida? Tá angustiado? Tá com uma intuição? Procura a causa delas, sempre, que você vai ter uma grata surpresa. As dores vão ser resolvidas muitas vezes ou no comecinho ou antes de chegar, porque você começa a sentir um mal-estar muitas vezes e você espera a dor chegar para depois ir ao médico. E tantas outras coisas que serão ou já são minimizadas quando você se foca na busca da causa. Então, o que a gente vê hoje e viu recentemente a questão de 4 anos atrás, quando aconteceu um evento global? Poucas pessoas estavam preocupadas em identificar a causa. Da onde veio? Agora, as consequências daquela dor, daquele vírus, daquele macaco, daquele morcego, daquele sei lá quê,
As consequências daquilo era faz remédio, toma remédio, se vira para pagar, o governo paga, e ninguém sabe, até hoje, afirmar quantas pessoas acabaram morrendo por medo, por angústia, por ansiedade, por tristeza, porque perdeu alguém na família. E nós tivemos uma potencialização gigantesca da vitimização, da depressão e dos indicadores de suicídio, que é um outro fator que, nas últimas 3 décadas, cresce assustadoramente e ninguém fala. Então, uma das coisas legais para a gente discutir aqui nesse nosso Happy Hour hoje é a qualidade do uso do nosso tempo. Quanto tempo mais a gente vai usar o nosso rico tempo para ficar pesquisando ou vendo, pesquisando não, porque a gente não pesquisa, para ficar passando o dedo no telefone, no smartphone, porque agora não é mais telefone também, né? Morreu. O smartphone matou o telefone. Pouco se fala ao telefone hoje e muito se usa o tal de smartphone para pesquisar, para se ver coisas. Então, as coisas que a gente vê hoje, elas estão só amedrontando. É um entretenimento, talvez burro, me perdoem a fala, mas é um entretenimento talvez burro. É burro porque ele não te faz pensar, cara. Não, justamente não te faz isso. Pensar. E ele não, burro, até porque ele não, você não sabe se ele é verdade ou não. Você aceita aquilo. Então, hoje, para quem me segue nas redes sociais, vai ver que hoje eu publiquei um postzinho, que eu estou publicando todo dia, com um videozinho que eu achei muito legal, super simples, de um burro animal, jegue, jumento. Eu até explico na legenda qual a diferença entre esses animais todos, o asno, o burro, o jumento, a mula, né? Quem tiver curiosidade, por favor, bate lá e pesquisa. Um vídeo inteligente sobre burro, é isso que você está me dizendo. Sim. E tem no vídeo um burro mais inteligente que outros 2 burros. Porque 2 burros, para passarem por cima de uma cerca, onde tem ali uma madeira, sendo a cerca, 2 burros param, tentam e saltam. Né? A cerca é baixinha, claro, mas eles saltam. E um terceiro burro, ele fica olhando para aquela madeira alguns segundos, e aí dá a sensação de que ele está desistindo, que ele está com medo, ou que ele está pensando. E, na verdade, ele está pensando, porque depois ele vai com a boca, pega a madeira, levanta a madeira e tira a madeira dos 2 suportes, a madeira cai no chão e ele continua andando. E passa andando. Então, eu brinco um pouco com isso, falando sério, porque é admirável o que a natureza nos mostra, o que alguém... Pena que eu não sei o nome dele, né? Mas quem foi que filmou isso? Me deu um presente que eu hoje compartilhei com todas as pessoas que assistirem isso no LinkedIn e no meu Instagram. Deve ter sido a pessoa que ensinou esse burro a fazer isso. Que seja! Né? Então, olha a quantidade de coisas simples que a gente não tem resposta e que seria muito interessante a gente aprofundar as pesquisas, os estudos, a curiosidade, etc., para poder chegar a alguma conclusão e aprender com ela. E para que isso? Para enriquecer as falas nos happy hours, para enriquecer as reuniões de trabalho na sua empresa, para enriquecer e inspirar ideias nas pessoas na sua empresa e até na sua família. Porque, às vezes, a criança é educada pelo papai e pela mamãe como o bichinho ser irracional, não pensa, e etc. Né? E aí a criança observa o próprio cachorrinho ou o próprio gato em casa e vê e percebe a atitude do animal que é demonstrada no balançar do rabo,
no olho, no olhar, Mas assim, na posição da encaixando, orelha. encaixando no começo da conversa, né? Então vale sim a pena a gente ficar acompanhando esse tipo de coisa. Vale a mesma pena o quê? Não ouvi. Acompanhar esse tipo de coisa. Por exemplo, eu fiz no Relógio do Apocalipse, mas também falamos sobre várias coisas. Então, pelo que você está falando, para num happy hour ter assunto, vale a pena. Vale a pena. Cuidado. Ah! É, vale a pena. Cuidado. Vale a pena ir no estádio de futebol assistir um jogo do seu time? Só se for para ganhar. Correndo risco, pagando um preço absurdo para ver muitas vezes um jogo que você descobre depois que foi comprado, tomar chuva, isso quando a chuva é de água, né? Porque certa vez, ainda bem que não foi comigo, né? Foi Já com vi isso outro pobre acontecer. coitado, Já vi isso no acontecer. estádio chamado Morumbi, não sei se vocês já ouviram falar, Já aqui vi em isso São no Paulo. Maracanã. Eu já vi isso acontecer no Maracanã. Mas eu vi aqui no Morumbi, eu estava lá. E ele estava numa posição na arquibancada inferior, e o pessoal da arquibancada superior um pouquinho mais recuada. Então, quem está de pé na beirada da arquibancada superior, se olhar para baixo, vê ali 3 ou 4 fileiras ainda do pessoal que está na fileira de baixo. Pois não teve um cristão lá em cima que fez um pipizinho na cabeça de quem estava lá Pois é. embaixo? Pois é. Então, assim, vale a pena você ir no estádio de futebol hoje? Para passar por esse Porque tipo de coisa. se o seu time ganha, beleza. Se o seu time perde, toda a sua torcida, quer dizer, quem está ali pertinho do teu lado, muitas vezes ali encostado em você, vai ficar xingando o juiz, vai ficar xingando os jogadores, vai ficar brigando entre si mesmos e tal, e etc, etc. Será que vale a pena não ir no estádio de ver um jogo de futebol? Por este lado, cuidado. Por este lado, não, né? Obviamente que não, né? Mas você vai abrir mão de ter a satisfação de gritar, de torcer pelo teu torcer, que é o espírito do esporte. Tem 2 times lá, um vai ganhar, o outro não vai. Edson, claro que pode empatar. Sim, ok, vai empatar também, né? E tal. Mas será que vale a pena você falar, olha, eu vou porque eu quero ter a experiência de torcer, de vibrar, sabe? De pôr para fora o meu grito, Não, de levar meus e filhos, se meus ganhar, amigos. né? Porque se existe, e se ganhar, puta, vai Pois dizer é, essa memória incrível. nossa, vamos ficar lá, tal. E se chover, então, aí melhorou ainda, porque aí tudo fica bonito, e etc, etc. Então, as escolhas é que fazem aquela coisa que a gente falou agora há pouco sobre quem nós somos. Nós somos história. Qual é a história que você quer fazer? E Então, se qual é a você história que for, vale a pena, né? Porque o que a gente está falando aqui, né, vale a pena. considerando os cuidados, né? Isso. Porque se vale a pena você fazer uma história que depois alguém vai contar que você vai morrer, e alguém vai ficar contando a história que você. Ela vai contar as escolhas que você fez, as experiências que você teve, aquilo que você deixou como exemplo. Então, eu vou no estádio, fui poucas vezes, é bem verdade, mas sempre que eu fui a um estádio, meu time perdeu, meu time ganhou, meu time empatou, meu time foi campeão, meu time perdeu o campeonato naquele jogo e tudo mais. E eu vibrei, eu gritei, eu torci, e quando acabou o jogo, eu simplesmente, educadamente, fui embora. Simples assim. Por quê? Porque é parte daquilo que a gente chama de relacionamento social. É um respeitar o outro. Quantas vezes eu levei a minha filha, que torce para o meu rival, eu só tenho uma filha, e ela nasceu com a camisa de uma cor diferente da minha. E tudo bem, ué, o que eu vou fazer? Vou obrigá-la? De jeito nenhum. Então, pai, me leva no estádio do meu time para eu assistir o meu primeiro jogo de futebol no estádio do meu time. E lá vai o Edson levar a Estela no estádio do time, nem importa qual, né? E tal, para assistir o time jogando contra o Mirassol
no Campeonato Paulista do interior de São Paulo. Gosto do Mirassol jogando com o time dela, hein? Gosto, eu gosto. Não, e eu torci, no meio da torcida do time dela, eu ali quieto, né, para não dar muita bandeira, assisti o time dela fazer 5 gols no Mirassol. Tadinho do Mirassol. Mas no finalzinho do jogo, o Mirassol fez o gol de honra e eu gritei. E ela botou a mão no meu ombro e falou: "Ei, fica quieto", porque eu estava torcendo para o Mirassol, né? Então, olha quanta história, olha quanta emoção, olha quanta coisa, quanta adrenalina, quanto um monte de enzima, um monte de hormônio, um monte de coisas que aconteceram ali. Eu me diverti com a minha filha, ficou na história. A primeira vez da Estela no estádio de futebol foi com o pai dela, apesar da camisa ser de cor diferente, né? Então, são pequenas histórias que montam um cenário, montam um documento, né? Montam uma história, de fato, né? Que eu pergunto, quantos pais hoje, e o Douglas, que é um pouquinho mais novo que eu, só um pouquinho, né? Quantos pais, quantas mães hoje estão se dando a oportunidade de fazer essas escolhas e estarem com seus filhos sem o celular na mão, nem o filho, nem o pai, nem a mãe, para terem experiências? Hoje a gente vai no parque, a gente vai no restaurante, a gente vai na lanchonete, a gente vai na praia, a gente vai no clube, a gente vai na igreja, a gente vai em qualquer lugar. Igreja não, que eu não vou à igreja, mas o pessoal vai na igreja e tá todo mundo lá com o celular na mão. O padre falando lá o sermão dele. Eu te mandei o vídeo da virada de ano em Paris. Todo mundo de frente para o Arco do Triunfo e passando um show de luzes e de drone. Cara, ninguém deu feliz ano novo um pro outro. Tava todo mundo com a porra do celular filmando aquela merda. Não, e detalhe, o porra que você falou agora tem no A é arroba, tá? Senão isso, então pode. Então, eu fiz, nas vésperas do Natal, eu fui para o Parque de Ibirapuera, que é aqui perto, para assistir o show do Ibirapuera, que tem lá luzes, tem lá um não sei o que lá, tal. Esse ano fizeram uma coisa um pouco diferente e tudo mais. Foi a mesma coisa. Todo mundo com o celular na mão. Eu falei assim, só eu assisti o espetáculo. O pessoal vai ver depois. Com os olhos, só eu assisti aquilo, porque estava todo mundo olhando para o celular, filmando aquilo, mas sem olhar para aquilo. Aquilo era grande, né? Tinha um chafariz gigantesco, um jogo de luzes maravilhoso, né? Uma árvore gigantesca aqui do lado com outro jogo de luzes e tudo mais, e todo mundo filmando. Eu tirei uma foto da árvore, que depois eu postei, tá lá no meu Instagram. Uma fotinho. O resto eu guardei na minha memória porque eu assisti tudo. E se eu quiser um vídeo daquilo, tem lá uma hashtag Parque do Ibira, onde tem tudo lá. Gravado com uma qualidade muito maior do que aquela que eu faria. De vários ângulos. De tudo quanto é ângulo, né? E etc. Então, eu fiquei olhando para as pessoas assim, eu falei, impressionante, porque crianças de 8, 9, 10 anos ou menos, com o celular na mão, fazendo a filmagem, pedindo licença para o outro que estava grande, que era maior, e estava na frente, não estava dando para filmar. E teve quase uma briga ali, porque um empurrou o outro, porque um não sei o que mais. Então eu falei, qual é a dimensão das nossas escolhas, afinal de contas, para construir essa nossa história? Porque o tempo continua tendo 24 horas, queiramos ou não. O dia continua, tempo não, né? O dia continua tendo 24 horas e cada uma delas continua tendo 60 minutos e assim por diante. Não mudou nada. Agora, as rugas estão chegando mais cedo no rosto das pessoas. Ah, Edson, imagina, agora tem uns cremes aí que são super, ultra, mega e evitam a ruga, né? A ruga está lá. O creme está disfarçando e provocando alguma coisa na tua pele que não é da natureza. Então, eu não sei se aquilo realmente faz muito bem no médio e longo prazo. De fato, eu não sei. Eu que sou um cara que não gosto de remédio químico, né? Eu tenho dúvidas com relação a isso. Só dúvidas. Não estou dizendo para não usar ou para usar. Eu tenho dúvidas. Então, quando eu uso alguma coisa, é porque um médico ou um especialista
me fez a recomendação. Não é porque eu vi na internet que o planeta todo está usando. Porque nada está acontecendo no planeta todo. Mas Edson, se testaram no bichinho e o bichinho ficou vivo, cara, vai fundo. Então, pois é. Pois é. Então, essas coisas todas é que fazem com que a gente pense e repense e converse e use o happy hour ou os happy hours. Happy hour não é só sexta-feira, happy hour não é só pós-expediente, happy hour não é só com a turma do trabalho, happy hour é hora feliz. A partir do momento em que você acordou, despertou do sono, começa a sua primeira hora. Se você acordou às 7 da manhã, entre 7 e 8, é a tua primeira chance de ter a primeira hora feliz daquele dia. Com consciência de estar acordado, né? Porque fora as outras você estava dormindo. Você também pode ser feliz dormindo, né? Mas que você pode fazer escolhas, etc., a partir da hora em que você acordou. É uma hora que pode ser feliz, depende de você. Ah, mas e quando eu estou com um problema, eu preciso resolver um problema, ou estou com um problema de saúde na família, eu estou com um problema de saúde, ou sei lá o quê. Normal, é normal. Busque o tratamento adequado, busque a solução do seu problema. Na conduta tem um monte de conteúdo que fala disso e que dá nortes para você. Mas aposto que se você sentar à mesa em casa, no café da manhã, para tomar café preto, pão quente, com manteiga ali, pão na chapa quente, feito na frigideira. Com saída requeijão. Saída requeijão é só na padoca, né? Na padoca nada, aqui em casa a gente faz também. Não, aqui em casa também se faz. Enfim, então, se você aproveitar essa primeira hora para sentar e tomar seu café da manhã, e ao invés de pegar o celular e começar já a ver o celular com a sua mulher do teu lado, com o teu marido do teu lado, com o teu companheiro, tua companheira, com os teus filhos, com teu pai, com tua mãe, eu não sei. Sem falar com eles, o quanto é feliz essa hora de fato? Feliz. Happy hour. Aí você vai para o trabalho. Ah, Edson, mas é um saco ir para o trabalho, porque eu pego 3 conduções para ir para o trabalho. Eu sei que é cansativo. Eu sei que é caro. Eu sei que não é fácil. E etc, etc. Eu sei tudo isso. Agora, eu também sei que tem gente que sobe no metrô, ou no trem, ou no ônibus, ou vai a pé, sorrindo. No metrô, fica de pé, encolhidinho, tá todo apertado, lendo um livro ou conversando com alguém. Recentemente eu tive uma reunião com um amigo e eu tive que tomar metrô, e eu tinha que fazer uma baldeação no metrô, sair da minha estação e ir até a outra, para quem não sabe o que é baldeação, e pegar um outro metrô naquela estação para ir para uma outra linha. E quando eu fiz a baldeação, eu peguei a outra linha e eu tinha que descer na estação X. Junto comigo entrou uma senhora dos seus 70 e poucos anos, mas de uma simpatia, e ela puxou assunto com a senhora que já estava ali perto de mim. A senhora conversou ali com ela 1 minuto, e aí eu sorri por uma coisa que ela disse. E ela viu que eu sorri, e aí ela olhou para mim e começou a conversar comigo. Ela me envolveu na conversa. E eu comecei a conversar com ela. E eu perdi a minha estação. Eu passei 3 estações. Hora felicíssima. E eu não percebi. Não é que eu percebi, mas preferi ficar ali porque senão ia cortar Quando viu, já foi. Não, eu não percebi. Eu me envolvi, ela me envolveu, de fato, na conversa. E eu passei das estações. Quando chegou 3 estações para frente, que eu vi onde eu estava, e eu tinha a hora marcada, né? Eu já ia me atrasar, eu pedi desculpa para ela e falei, puxa, foi um enorme prazer ter conhecido a senhora aqui nesse, sei lá, 3 minutos, 5 minutos que eu conversei ali com ela e tudo mais. Ela me deu a mão, me disse o nome, falou, foi um prazer, eu sou a fulana. E você é o... Eu disse, eu sou o Edson. É muito prazer, Edson. Felicidades. Eu desci do metrô chorando. Falei, cara, olha que experiência
Eu sabia que eu ia ter que pedir perdão para a pessoa que estava me esperando e não sei o quê, etc, etc. E a pessoa, contei para a pessoa, e ela falou assim para mim, cara, a experiência que você teve, todo mundo que anda de metrô em São Paulo, todos os dias, sei lá quantos milhões de pessoas fazem isso, é o que mais todas elas desejariam experimentar. E eu falei, e eu experimentei. Né? Então, existem possibilidades, e muitas delas dependem de nós fazermos, tomarmos iniciativa, temos a atitude, né? E que não precisa conversar com estranhos se você não quer. Você pode ler um livro. Você pode quer ler alguma coisa? Ah, não quer um livro, porque livro, sei lá o quê? Usa o celular para ler um livro que tenha uma referência, que tenha uma indicação, sabe? Acompanhar um mestre, um professor, um doutor de qualquer negócio, fazendo ali um vídeo, alguma coisa parecida, mas não o que fazem. Raso. Não, Porque a gente está falando aqui de happy hour. E é uma questão de você fazer a sua hora ou as suas horas felizes, ou ficar esperando que alguém faça a sua hora ser feliz. O que a gente está falando, eu perguntei para você se valia a pena, certo? O que eu estou chegando à conclusão da nossa conversa, primeiro, e já adianto para todo mundo que acompanhou, as respostas invariavelmente vão cair no depende, de todas as provocações que a gente fizer. Mas o que eu estou chegando à compreensão é que a pergunta que eu fiz é: vale a pena fazer tal coisa? E a resposta é: a gente tem que fazer as coisas que valem a pena. Inverter o contexto. E na busca do que vale a pena, pode ser que sim, aquilo que a gente achou, acompanhar o relógio do apocalipse pode valer a pena se a gente estiver fazendo alguma coisa útil e relevante com isso. Né? Faz sentido a minha conclusão? Faz. Agora, eu quero convidar todo mundo que está assistindo ou que vai assistir esse vídeo em algum momento no tempo a assistir os nossos vídeos oficiais da conduta, onde a gente tem um encerramento de cada vídeo padrão. É quase uma vinheta. E eu começo esse texto final dizendo: agora que eu te entreguei alguns comos, use-os ou adapte-os para a sua vida. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala que tudo depende, eu diria para você que depende de como você vai fazer aquilo que você decidiu fazer. Como? Se você vai usar o smartphone para ficar passando o dedo lá, é um como. Se você preferir ler um texto legítimo, autêntico, com referência, é um outro como. O como está na sua mão. Né? Você prefere estudar ou você prefere escutar a opinião do outro e falar assim, ele tem razão? E você depois sair dizendo para as pessoas que você sabe sobre aquele assunto, que você nunca estudou, que você só escutou um fulano falando, que você acha que pode confiar nele, e você tomou aquilo como verdade e começa a dizer para os outros aquilo como se aquilo fosse de verdade, uma verdade sua. Polemizando. Como foi quando falaram para a gente usar máscara? A questão de alguns aninhos atrás. Nossa, Edson, você foi contra? Fui. Porque tinha gente usando uma máscara de pano, tinha gente usando duas máscaras de pano, uma em cima da outra, tinha gente usando máscara que machucava a orelha, tinha gente usando uma máscara de pano, uma máscara não sei do que, uma máscara de um negócio preso na testa, com um negócio na frente, assim, para proteger a máscara, né? Para proteger a máscara, né? Para o bicho vir voando e bater no plástico e não chegar nem a bater na máscara. Estragando toda a oxigenação que existe no seu organismo, porque uma máscara mal escolhida, mal preparada e que não seja descartável, ela pode contaminar o teu corpo com outros tipos de problema, especialmente causando uma deficiência de oxigenação. Mas isso é uma outra pauta.
Só que eu conversei sobre isso com várias pessoas. E os especialistas todos confirmaram. E aqueles que não eram especialistas brigaram comigo. Alguns seriamente. Porque disseram que não. Quem sou eu para falar sobre isso se o governador ou o prefeito, na época, nem sei quem que era, estava falando que era para usar e ponto final, senão ia preso. Né? Então, como que você decide? Com base em que você está pensando? Essa opinião ela é tua ou você está copiando a opinião de alguém? Né? A tua opinião é baseada em estudo, de repente está ultrapassada e você escutou uma outra opinião mais moderna e você então jogou fora a tua opinião e modernizou com uma opinião mais atualizada e etc. Simplesmente, ou você estudou uma opinião, viu que de verdade ela é mais moderna, mais atual, então você jogou fora a sua opinião e assumiu uma opinião que te foi trazida por um amigo numa mesa de happy hour. Trazida por alguém no metrô, que você conheceu naquele dia, naquela viagem. E que fez você perder 3 estações. E que fez você perder 3 estações e chegar 10 minutos atrasado no seu compromisso. Então, estas coisas todas são comos. Ah, mas depende. Depende do quê? O quê é muito menos importante do que o como. Como que você faz para buscar os oquês? Como é um segredo. Além de ser uma cidade belíssima na Itália, cidade de Como, para cima de Milão um pouquinho, que eu visitei recentemente, é maravilhosa, como é um segredo para sucesso, é um segredo para paz, é um segredo para tolerância, é um segredo para saúde mental, emocional. E aí o adapte-se é o que você faz, é como depende e se relaciona com o como, né? Exatamente. Né? Então, não é porque deu certo para um que vai dar certo para todos, mas se você pegar o que deu certo para um e adaptar para a sua realidade, para a sua necessidade, para as suas condições e etc., você pegou aquele como e adaptou para isso tudo e seguiu um caminho que já estava validado, por exemplo. Então, essa conversa, essa hora que a gente está aqui conversando, essa hora é muito mais do que feliz. Cada pessoa que assistir 2 minutos desse conteúdo que vai virar vídeo, lá no YouTube e nas redes sociais, etc., cada pessoa que escutar 2, 3 minutos dessa nossa conversa vai ter 2, 3 minutos felizes. Happy Minutes. Happy Minutes. O nome é Happy Hour da Conduta e não Happy Hours. Então a gente não pode passar de 1 hora, Edson. Eu acho que tudo tem limite. Ixi, não sei se passou, acho que passou. Não, aqui eu estou controlando. Tem aqui 1 minuto e 3. Mas só que, ó, uma proposta para esse novo modelo, tá? Como ele é um pouco mais caótico, eu queria fazer o fim um pouco mais caótico do que aquela, tá? E eu quero trazer uma poesia, que na realidade ela é uma canção, de uma banda chamada Cinco a Seco, que fala um pouco sobre isso que a gente refletiu hoje, tá? E eu, como eu não posso cantar, se não tem direitos e blá blá blá, e esse vídeo cai, eu vou recitar, tá? Mas essa especificamente é um pouquinho complexa. Mas é retórico, tá? Falou. Se você quiser dar sua mensagem final, eu espero para poder fazer a poesia final aqui. Você quer falar alguma coisa? A minha mensagem final é o meu desejo, o meu propósito, que combina com o do Douglas e da Conduta, para que você encontre caminhos para a felicidade. Porque você nasceu para isso. Desde que a gente nasce, as pessoas vão visitar a gente e falam assim para a mamãe, felicidades. Aí olham para você, bebezinho ainda, lá no colo dela, bebezinho, recém-nascido, e diz assim, seja muito feliz. Então a gente recebe essa é a nossa recepção na vida. No planeta. Então, que vocês consigam absorver dessa hora feliz aqui um pouquinho, 1 minuto, uma fala, uma frase, a poesia que ele vai recitar agora, e que isso incorpore em você, que vire como transformar suas horas em horas felizes. Acho que a única coisa que a gente pode se comprometer é que a gente vai buscar ajudar nesse processo.
né? Nisso a gente quer ajudar. Então vamos lá. O nome dessa música, tá? É Ou Não. Ela é de uma banda chamada Cinco a Seco. Não é rock, por sinal, uma indicação. Ouçam Cinco a Seco. Uma coisa maravilhosa, tá? Então vamos lá. Essa música, o Cinco a Seco canta com o Lenine, num show que teve inclusive no Ibirapuera. Um show incrível que vale a pena assistir também. Dá para encontrar no YouTube. Então olha lá, tá? Alguns trechos são complexos. Olhe bem. Veja o degelo das calotas do desdém, que abriu Pandora e agora pode ser por mal ou ser por bem. Planos para depois do vendaval. Yes, we can. Suave na nave, sem vacilo e sem vintém. E não tem trave, embora agora o trem da história já partiu. Ache a sua própria condução, pois agulha nunca vai faltar para injetar mais caos no caos. Ou não. Não. Olhe só. O nano desespero de voltar ao pó e a macroeconomia cheia de indecências cambiais para engrandecer os campeões. Onde estou? @deusmedeforças.com e até os fodidos da cabeça sabem recitar de cor que de muito antes vem o nó, mas enquanto o Ocidente cai, ficam para nós questões vitais, tais. Será que vai chover agora? Deitar e dar um rolê lá fora? Trepar o VTV de penhoar? Pra já ou no cartão sem juros? Com mel, gelo e limão ou puro? Comprar um novo AP ou um All-Star? Acho que fala muito disso que a gente conversou hoje, né? E não vou tentar explicar. Procurem aí a letra ou não, ela é complexa. Releiam, mas eu acho que tem tudo a ver com a vida. Esse foi o meu ponto final. A gente vai colocar as indicações para esse vídeo ou para essa letra na descrição do vídeo e tudo mais, para facilitar aí a vida das pessoas. É isso aí. Tá bom? Aqui, para mim, deu uma falhada na tua declaração. Eu vi, aí. Você sumiu e voltou. Então, mas foi rapidinho, aí você voltou. Mas como quem está gravando sou eu, vai estar completo no YouTube. A gente tem um timão aqui, cada um faz a parte que melhor, que mais sabe. Né? Isso que para quem acha que sabe alguma coisa. Né? Não é? Não é? Gente, foi um prazer. Douglas, obrigado. Obrigado por vocês existirem. Fiquem bem. Até semana que vem, mas daqui até semana que vem, muitas horas felizes existirão. Não sei quantas horas tem numa semana, mas multiplica aí 24 por 7 e vai dar a quantidade de horas felizes que a gente tem para fazê-las felizes até segunda-feira que vem, onde a gente vai gravar o novo vídeo, e terça-feira de manhã, na hora do almoço, sei lá, tá no ar, tá bom? 168. 168 horas felizes, mais uma delas com o nosso vídeo de quinta-feira, hein? Tem vídeo na quinta. Quinta-feira tem vídeo novo da conduta, não percam. Beijo grande. Percam. Tchau.